Bom, além do lugar, né, a gente colocou mais algumas questões. Quando deve ser feito estudos de análise de riscos? Em licenciamento de certas indústrias e atividades potencialmente perigosas, em sistemas de dutos de transporte de petróleo e derivados, gases e outras substâncias químicas e plataformas de petróleo ou gás. Então, obrigatoriamente, no Brasil, apenas essas atividades precisam produzir um estudo de análise de risco completo. Por quê? Porque são atividades que geram risco, né, perigo para a comunidade e meio ambiente circunvizinho. Isso sempre acontece? Depende do tipo de substância química manipulada, das quantidades envolvidas e da vulnerabilidade do local. Então, o perigo inerente a essas atividades, ela varia conforme essas três possibilidades. Qual é a substância química, quais são as quantidades envolvidas e se esse ambiente sujeito ele é sensível ou não. Aqui a gente colocou o detalhamento do conteúdo de um estudo de análise de risco. Então, em primeiro lugar, vem a caracterização do empreendimento, onde tem lá descrição das instalações, quais são as atividades, quais são as características do local, clima, qual é a ocupação do solo, se tem bens a proteger, porque essas características do local elas são relevantes para a avaliação dos riscos, certo? Dependendo do local, a importância do risco ela é maior, a magnitude do risco é maior ou menor, né? Depois vem a identificação dos perigos, então quais exatamente os pontos vulneráveis dentro daquele empreendimento sujeitos a que ocorram acidentes, né? Então, é feito também consolidação do cenário de acidentes por meio da identificação da sequência de eventos que podem resultar em uma consequência negativa. Então, é feito todo um traçado de eventos subsequentes até a consequência negativa se materializar. E quais são os cenários dos acidentes? Quais são os fatores que acontecem para que o acidente se materialize? Com base nessas informações, aí é possível fazer a análise preliminar dos perigos, que a gente chama de APP. Pode ser feito também análise de perigos e operabilidade por meio de uma ferramenta chamada de ASOP, que a gente vai citar logo a seguir. Ou, por exemplo, análise de modos de falhas e efeitos, que é o ANF, também outra ferramenta que a gente vai comentar mais à frente. Ainda no conteúdo tem a estimativa dos efeitos físicos e análise da vulnerabilidade do local. Isso é feito com o auxílio dos modelos matemáticos, porque aí é preciso alimentar esses modelos com as informações para que eles possam fazer a previsão das consequências ambientais. Quais são os danos previstos no caso de acidentes naqueles cenários projetados anteriormente. Então, para que isso seja feito, né, para a realização dessas estimativas, né, a alimentação dos modelos matemáticos, preciso fazer a estimativa das quantidades liberadas. Então, são informações que são necessárias para a alimentação dos modelos matemáticos. Qual é a quantidade de substâncias liberadas, como elas costumam se comportar imediatamente após a liberação, e depois os modelos fazem simulação da dispersão no ambiente. Isso facilita a avaliação da importância dos impactos. A importância desses impactos gerados por esses riscos, certo? Aí, aqui tem também a estimativa de frequência dos cenários. Isso pode ser obtido de diversas possibilidades, mas mais frequentemente
os consultores lançam mão de dados históricos para observar com que frequência acidentes que foram previstos, que foram pensados para aquele empreendimento, com que frequência eles têm ocorrido ao longo da história daquele setor. E, além disso, a opinião de especialistas também é levada em consideração para fazer a estimativa de frequência. Aí, com base nisso, aí é possível fazer estimativa e avaliação de riscos, né? Essa é uma estimativa quantitativa dos riscos ao qual estão expostas as pessoas na área de influência. Esse é aquele passo em que é levado em consideração o juízo de valor, né, dos danos causados e com base nas informações anteriormente levantadas a respeito do risco. Tudo isso é utilizado para a formulação do gerenciamento de riscos daquele empreendimento. Ali vão estar detalhadas, então, as medidas preventivas para evitar a ocorrência de acidentes, ou ainda, nos casos em que isso não for possível, de que maneira vai ser possível reduzir. Por fim, ali no gerenciamento também é muito importante as medidas que serão tomadas em caso de acidente, que está listado, que vai estar descrito no plano de atendimento à emergência, conhecido como PAI. Então, dentro do gerenciamento de riscos, há as medidas para evitar, há medidas para minimizar e no caso em que esses riscos se materializarem, quais são as medidas para remediar, né? Então, essas são as possibilidades. O plano de gerenciamento de resíduo pode substituir o estudo ambiental de risco e pode ser incorporado ao EIA, como a gente já tinha mencionado, né? Então, o PGR é um plano que foca principalmente no gerenciamento de riscos e dá pouco detalhamento para essas outras etapas que a gente colocou lá. O estudo completo, o EAR, ele traz todos os tópicos que a gente listou aqui nos conteúdos, certo? Então, dependendo do empreendimento, os proponentes submetem um estudo completo ou apenas um plano de gestão de resíduos. E aí ele pode ser incorporado ao EIA e é por essa razão que a gente está estudando dentro da disciplina análise de riscos. Tem um trecho muito interessante no livro do Sanches que fala a respeito das barragens, né, em Minas Gerais. Eu achei bem interessante reportar para vocês, falando sobre essa questão dos riscos, né, e diz que em Minas o órgão estadual, Fundação Estadual do Meio Ambiente, FEAM, obrigou todas as empresas de mineração responsáveis por barragens a fazer cadastro, primeiro passo para um programa público de gerenciamento de riscos. É certo, né? Porque essas são atividades, a mineração com a formação das barragens são atividades de risco, né? Potencialmente de riscos. Então, essa regulamentação ela é necessária. É certo que hoje em dia as empresas mais bem organizadas dão a devida atenção a barragens industriais, pois uma ruptura representa perdas econômicas significativas, multas e indenizações a pagar, despesas com advogados e peritos, estudos de avaliações de dano, paralisação da produção e custos da imagem, né, dos proprietários. Assim, documentos de projeto são devidamente armazenados, há programas contínuos de monitoramento geotécnico, há inspeções que são realizadas por consultores externos e a realização de auditorias que verificam a qualidade do projeto básico da barragem. Por ironia ou não, né? Na história recente no Brasil a gente viu que essas medidas não estão sendo suficientes para evitar graves acidentes tecnológicos que têm acontecido.
Vamos então agora falar um pouco sobre as ferramentas para análise de riscos. A primeira delas é então a identificação de perigos. Essa identificação de perigos é a análise mais a primeira, né, a ser necessária quando quando os consultores estão elencando as possibilidades, os cenários perigosos para aquele empreendimento. Então, um primeiro passo é fazer uma varredura da instalação analisada para identificação de eventos iniciadores de falhas operacionais e posterior quantificação de suas porcentagens, né, das suas frequências de ocorrência. Então, é importante fazer essa identificação dos perigos, porque eles vão compor o plano de gerenciamento, mas para isso é muito importante saber qual é a frequência com que esses perigos podem se materializar. Com base nisso, é feita a estimativa de riscos, que vai retroalimentar os planos de gerenciamento. Então, isso mesmo produzido, efetivado um plano de gerenciamento, ele vai sendo depois ajustado conforme o funcionamento do empreendimento. Requer um projeto detalhado. Só é possível fazer essa identificação de perigos aqui tendo em mão o projeto detalhado, né? Então, faz primeiro uma análise qualitativa e preliminar e que será demandada, será indispensável para a obtenção da licença para a licença prévia. Aí, depois, para a licença de instalação, aí dá para fazer um estudo detalhado, porque esse estudo, diferentemente dos impactos ambientais do EIA, aqui só é possível completar essa análise de riscos já com um empreendimento em instalação. Então, primeiramente é submetido uma análise qualitativa e preliminar. Então, quando o plano completo é entregue, na verdade, o EIA já foi aprovado, né? Então, ele já não influencia na aprovação do EIA, mas previamente ao EIA, um estudo com uma análise superficial é demandada. Quais são as técnicas de identificação dos perigos? Primeiro, a análise histórica dos acidentes, né? Então, são observados em instalações similares que tipos de acidentes são frequentes, quais foram as causas, né? Por que aqueles riscos se materializaram e com que frequência eles ocorreram. A inspeção de segurança também é uma fonte interessante, mas só se aplica a instalações em funcionamento, então não é possível para a etapa de planejamento. As listas de verificação são outra fonte interessante, onde a gente tem ali uma sequência lógica de questões para avaliação das condições de segurança de uma instalação, onde são detalhadas as condições físicas, equipamentos utilizados e operações praticadas. Então, com base nessas listas, é possível fazer um levantamento preliminar de perigos para aquela atividade, tal como as checklists que a gente viu para a identificação preliminar de impactos. O método IC é aquele que faz a identificação de eventos indesejados por equipe de especialistas e experientes. Então, esse método IC eles se questionam o que aconteceria, quais são as consequências se, por exemplo, uma dada parte daquele empreendimento não funcionasse adequadamente. Quais seriam as consequências? E esse questionamento é feito para os mais diversos setores, né, e equipamentos, e aí vão sendo levantadas possibilidades de risco ali naquela fase.